filme de 1 hora, né? A gente teve que fazer escolhas. E eu acho que pesou muito o fato do Luciano Vidigal ser ator, também ser negro, também ser da favela. Ele ter uma vida muito próxima desses atores, então esse caminho que a gente podia ter feito 5 filmes diferentes, com o material que a gente tinha captado, entendeu? Essa escolha de fazer o ponto de vista dos atores, eu acho que veio muito da questão do Luciano também, viver isso no dia a dia dele, sabe? Sofrer racismo também, ter dificuldade de conseguir papel na televisão, de trabalhar na arte e tal. Então foi uma escolha nossa, assim, de ser só os atores, de só entrevistar os atores e ser só o ponto de vista dos atores. Por mais que as pessoas ficam com vontade de ver o Fernando, ver a Cátia, ver o Paulo Lins. A gente está pensando em fazer uma série depois de ficar no Brasil, e a gente bota eles na série, assim, e usar. E no caso do... A gente entrevistou o Matheus Nattergalli, só que no início a gente buscava os atores mais conhecidos, né? O que fosse, as pessoas fossem reconhecer melhor, assim, mais fácil. Só que a gente percebeu que as melhores histórias não eram desses. E a gente acabou optando pelos atores que foram mais transformados com o filme, sabe? Quem o filme realmente mudou a vida, assim. O Matheus Nattergalli já era um grande ator, depois do filme continuou sendo um grande ator. Então a gente... Foi uma escolha difícil, assim. Eu acho que ele até ficou chateado com a gente, assim. Mas a gente optou de não escolher ele, porque a história dele não era tão incrível quanto do Bernardo, que é o garoto que quase não aparece no filme, assim, mas ele foi viciado, foi preso, e aí ele teve um filho, e aí ele conseguiu se livrar das drogas, conseguiu sair da cadeia, hoje em dia trabalha num restaurante popular, e consegue cuidar do filho dele, assim, viver com a família dele. Eu acho que a gente discute muito nos debates, assim, quem se deu bem, quem não se deu, quem faz sucesso, quem é famoso. Eu acho que o caso dele é um caso de sucesso, por mais que ele não seja famoso, por mais que ele não tenha grana, assim, mas a história dele é muito forte. O BR, que era um traficante, hoje em dia virou um cineasta. É sensacional a história dele. Por mais que ele aparecesse, teve até que pausar, assim, um filme para mostrar ele, assim, que ele aparecia tão pouco. Mas a história dele era muito legal, assim, o filme realmente mudou a vida dele muito, assim. Então a gente optou por as histórias que realmente o filme transformou mais, assim. A gente abriu mão e teve que fazer as coisas. O nosso filme, a gente conseguiu entrevistar 60 atores dos 200. O nosso filme tem só 15 personagens, atores. Então, você fez um filme de 1 hora. Se você tinha tanto material, também por que essa opção de fazer um filme curto? Eu sou da teoria de quanto menos e mais, assim, sabe? De dar vontade de querer ver mais, assim, sabe? Acabar o filme assim, pô, já acabou. Eu gosto disso, assim. Minha forma de pensar. E quando a gente montou, a gente achou que o filme era aquele ali. Podia botar mais coisas, assim, mas a gente achou que estava legal, assim. Estava passando o que a gente queria dizer. Então foi. Antes de passar a palavra para o Hamilton Pinheiro, eu quero fazer mais um comentário aqui. Eu gosto demais desse filme, já contei para vocês que vi 5 vezes. E eu tenho 2 pequenas restrições. Uma é uma restrição e a outra é uma reclamação. A restrição, eu acho que o encontro de Seu Jorge com o garoto que leva o tiro no pé, que é a sequência mais... o Filipinho, a sequência mais... Eu me lembro, em Gramado, quando o filme passou lá, eu tive uma conversa enorme com o Jorge Furtado, porque havia cineastas e pessoas que diziam que aquela sequência era criminosa, que Fernando tinha que ser preso de ter feito aquilo, que aquilo era uma sessão de tortura com aquela criança, que aquela criança ficaria traumatizada para o resto da vida. Aquilo, o filme provocou discussões muito desmedidas, né? Quem não gostava do filme ampliava negativamente as questões e tal. E eu acho a sequência mais forte do filme, porque são 2 crianças, né? Ele catarrentinho lá levando tiro e aquela na prova de hombridade do garoto e tal, que está fazendo o teste lá quando é pequeno e tudo. Estou falando disso. O encontro dele, claro, o encontro dele com o Seu Jorge, agora que ele é o aprendiz de office, como é que chama aquela profissão? Bellboy. Hã? Bellboy, né? O aprendiz de hotelaria que presta serviço no hotel, né? A primeira vez que eu vi o filme, eu me incomodei um pouco. Achei que ficou meio artificial, que o menininho estava meio constrangido, o jogo corporal dele meio constrangido, Seu Jorge meio aquele jeitão dele, né? Mas eu não me convenci muito. Mas cada vez que eu vejo o filme, eu já vou... a sequência já passa tranquilamente, embora eu acho que há um certo, assim como o Seu Jorge é hoje um aço e tal, acho que ele acabou, por mais boa vontade que ele põe e tudo,
sequência ela não tem a naturalidade, a desenvoltura de todas as outras sequências do filme, né? E a outra é uma reclamação pessoal, ele sabe disso. Quem sabe entra na série do Canal Brasil, e eu vou fazer um pedido aqui de dinheiro a Fernando Meirelles, para Meirelles pagar o cachê do Felipe Hagensen, porque eu sou louca por ele. Esses dois irmãos, o Jonathan Hagensen e o Felipe Hagensen, vocês lembram, é uma das sequências que eu mais amo do filme, e acho que todo o público, é óbvio que a sequência mais famosa é o Dadinho é o Caralho, Meu Nome é Zé Pequeno, que correu o mundo, né? É lindíssimo quando ele mostra ela em outras línguas, né? É muito divertido. Mas o Felipe, a carreira do Jonathan se deu bem como modelo internacional, posou para algumas grifes e tudo, fez filmes, fez um belo filme, Brother, com o Jefferson Day, né, que ele é um dos 3 protagonistas, fez filme com Marília Pêra e tudo. O Jonathan está no filme super bem e tal, mas o Felipe não está. E aí eu reclamei na hora, falei, vocês lembram, a sequência que eu amo dele no filme é quando ele faz o cabelo cacheado louro e entra, aí na porta a pessoa fala, cocota e tal, e ele, Bené, né, ele chega todo lindão, louraço, tal, moreno, de pele morena, cabelo louro. É uma cena das mais fortes do filme. E aí eu reclamei com o Cavi, claro, né? Falei, pô, Cavi, mas por que não pôs o Felipe e tal? Ele falou, não, ele queria um cachê que a nossa produção pequena não podia cobrir. Então eu vou pedir ao Fernando, para me agradar, não é? Para me agradar, pague. Deu mais uma generosidade, ele já cedeu as imagens todas. Agora essa foi para agradar o Cavi e ao Luciano. Agora vai agradar a mim, que ajudei a escrever o perfil dele, a biografia não, o depoimento dele para a coleção Aplausos. Então eu estou cobrando agora para ele pagar o cachê que o Felipe pediu para entrar na série do Canal Brasil, porque senão eu vou ficar duplamente frustrado. Eu tenho loucura para ver os dois juntos, uma conversa dos dois. O que aconteceu com a vida dele? É a coisa de um... É bem complicado. Pois é a sua tese, né? Não é minha tese. Não, Tem pois quantos é. filhos lá? Uns 7, 8 filhos com mulheres diferentes. 8 filhos, né? Lá no Vidigal. Tem uma história curiosa dele, que ele estava filmando, na filmagem do filme, ele veio um dia, ele tinha 15 anos. Ô, professor, sabe o que aconteceu comigo? Eu vou ter um filho e tal. Eu falei, pô, Felipe, você tem 15 anos, você tá maluco? Não, tava animadão. No dia seguinte, ele veio, adivinha, eu vou ter outro filho. Na semana ele soube que ia ter os 2 primeiros filhos, assim, e tem como você não é o problema dele. Tem 8 já. Então, eu vou falar sobre a cena do Seu Jorge. O que aconteceu? Uma coincidência interessante, assim, cinematograficamente falando. A gente marcou com o Seu Jorge, a gente ficou 1 ano tentando entrevistar o Seu Jorge, e não conseguia, nunca tinha agenda, ele não atendia telefone, ele marcava, não aparecia e tal. E a gente sabia que ele ia numa pré-estreia de um filme Reis e Ratos no Rio, e ele ficava hospedado no Hotel Marina. Então a gente ficou meio de plantão, assim, o dia inteiro até ele aparecer. Ele marcou, depois não atendia mais o telefone, a gente não sabia o que fazer, tava a equipe lá, a gente não tinha muita grana. Aí ele apareceu no táxi, a gente saiu correndo assim, e conseguimos. Aí a gente marcou pro dia seguinte de entrevistar ele com calma, tipo, falou do projeto, explicou como é que ia ser e tal. E a gente descobriu, naquele mesmo dia, que o Filipinho trabalhava no hotel como office boy, assim, como aprendiz. E a gente falou assim, caraca, muito louco isso, né? Você vê que a história da vida das pessoas, um vira o hóspede e o outro vira o empregado. E a gente pensou, seria muito interessante se a gente conseguisse provocar um encontro. Então aquele encontro a gente provocou, não foi aquilo ali não lógico que está todo mundo um pouco encenando assim, mas não foi ficção, assim, foi realmente o primeiro encontro dos dois. Eu acho que a cena soa falsa ou ruim, porque eu acho que o Seu Jorge ficou muito constrangido com a situação. Ele não sabia o que falar, assim, ele ficava assim meio constrangido, ele tá indo como hóspede, o outro tá como garçom. Então ele ficava, e aí, mora no Vidigal, né? Pô, maneiro, pô. Esse constrangimento existiu real. Eu acho que assim, uma coisa quando você faz um filme, você tá ao vivo ali, é uma coisa. Quando você vai ver o que você filmou, fica muito diferente, sabe? Não é a mesma coisa. A câmera não consegue captar o que você capta com o olho ali, com a alma, quando você tá ali naquela situação ali. Sempre, eu acho que a emoção cai e perde um pouco a força. Então essa cena foi muito impactante pra gente. Quando a gente foi ver a filmagem, não tava tão legal, sabe? A câmera tremia, o cara passou pela frente da outra câmera, eram 2 câmeras. Então o André teve uma dificuldade grande de montar essa cena assim, mas a gente queria muito essa cena para mostrar
como que a vida é, assim, como o destino leva as pessoas por caminhos opostos, assim. Tem gente que odeia a cena mesmo, o Carlos Alberto Matos também não gosta, mas eu acho legal, assim, porque é uma situação... Você esconde quem é o Felipe, você não sabe quem é o Felipe. Isso foi o André Sampaio, assim, ele demora a dizer, você fica achando que a cena é para falar do Seu Jorge. Quando você depois, a cena continua, você vê que você está querendo falar do Felipinho. E a gente não lembra muito que é o garoto. Aí quando aparece a cena dele tirando o pé, você fala, caramba, é o garotinho do pé, tal. Quem é esse garoto? Tem esse suspensezinho, foi mérito da edição do André. E o caso do Felipe, ela explicou, a gente foi tentar filmar ele, e ele falou assim, eu não ganhei dinheiro no primeiro filme, quero ganhar agora. Eu falei, pô, mas nosso filme só tem 50 mil, cara. Não importa, eu quero ganhar meu cachê, eu sou ator, eu vivo disso. Ou você me paga tanto, ou eu não filmo. A gente tentou convencer, ele é amigo nosso. O Luciano é muito amigo dele, assim, não teve jeito. E aí, infelizmente, ele não entrou no filme. Ele faz muita falta mesmo. Todo mundo pergunta, até lá fora, where's Bené? Não sei o quê. Lá como é que ele chama? Rabbits. Ele tem um nome em inglês diferente, assim. Todo mundo pergunta assim, é isso. Ele não entrou porque a gente não tinha como pagar o cachê dele. Ele não topou. Hoje em dia, eu encontrei ele na praia. Ele trabalha como instrutor de stand-up na praia de Copacabana. Volta e meia eu fico sabendo, ele virou músico. A vida vai mudando, né? Cada vez que eu fico sabendo, ele está fazendo uma coisa diferente, assim. Mas ele talvez ele seja mais talentoso que o Jonathan, só que ele é muito maluco, né? E o Jonathan é um cara mais profissional, assim, e acaba que está se destacando mais como artista, enquanto ele cada hora faz uma coisa diferente, assim. Então, primeiro o Hamilton, depois você. É a terceira vez que eu vejo o filme, e essa cena que o Rosário falou do Seu Jorge me incomodou bastante. Aí eu vendo agora as graves acusações sobre ele, né, que ele se apropriou da música, dos vários sucessos dele, de outro cara, aí eu penso isso, porque tá muito, essa cena me incomoda no filme. Seu Jorge? Ele está sendo acusado de ter se apropriado dele. Nem sei, tá? Então, tá mal na fita, o Seu Jorge tá mal na fita. Então, eu queria que você... Mas você já explicou como foi a cena. Eu sei que, para mim, ele não tá à vontade, de fato. O Seu Jorge é um cara foi muito generoso com a gente, assim. Ele abriu, a entrevista dele, ele fala da vida dele toda, assim. Daria para fazer um filme só sobre o Seu Jorge. E ele cedeu as músicas, e ele pessoalmente pediu pro Racionais. Então, assim, ele abraçou o filme, ele viu que o filme, quando ele percebeu que o filme estava... Uma coisa legal também que pouca gente sabe, é que o filme, 80% da equipe do nosso documentário foram feitos por pessoas que participaram do filme do Fernando como técnico, como assistente. Eram os garotos que eram os atores que viraram os diretores. O Luiz do Cinema Nosso era ator, era o produtor, o próprio Luciano era assistente de produção lá, ele ia nas favelas filmar, tentar achar os atores. Então, o nosso filme foi feito, muito eu me orgulho, assim, apesar de eu não ser de favela, mas eu trabalho com a galera, eu sou da Cavide, mas eu desenvolvo um trabalho com periferia. Esse filme foi feito pela galera de periferia, sabe? E até tem aquele final lá que a gente fala, assim, que na verdade, que eu acho muito legal, que o Cidade de Deus, de uma certa forma, também influenciou essa galera a também querer fazer cinema. Além de todas essas transformações que deu na vida deles, eu acho que foi um estímulo. E não só eles, acho que a periferia, assim, a galera das favelas começou a querer também fazer filme depois do Cidade de Deus. Não sei se era para contar o próprio ponto de vista, tipo, isso aí tudo aí é uma merda, cara, eu quero falar como que eu acho que é. Mas eu acho que tem essa coisa do cinema das favelas que surge nos anos 2000, com o digital, né, que chega os cineclubes, depois as câmeras, depois as escolas de cinema nas favelas. Então é um marco também desse novo cinema que está surgindo, que eu acredito que ainda é muito novo, ainda 13 anos não dá para ainda tirar dali grandes artistas, grandes cineastas, mas acho que daqui a uns 20 anos você vai ver vários diretores, vários grandes filmes vindo dessa galera, assim, que eu acho que é um novo cinema que surge aí, né? Que é realmente uma coisa, o povo fazendo cinema, assim, né? Podendo botar o seu ponto de vista. Que é uma crítica que eu faço muito, que, assim, que a favela sempre foi mostrada no cinema pelos ricos, né? É o rico falando do pobre, né? E agora está tendo a chance do pobre poder falar do rico, o do pobre poder falar dele mesmo, assim. Então,
Eu acho que esse filme também tem essa carga aí que talvez passe desapercebido, mas eu acho que é muito importante, é muito legal assim também nele. Rosado, eu posso fazer uma Claro, pergunta? o Fernando e depois é ela. Porque eu me lembrava das cenas do make-off da preparação de atores, né? E o trabalho da Fátima Toledo, ela trabalha no filme, né? Sim. É controverso um pouco o trabalho dela. Eu queria que você falasse o que você pensa do trabalho dela. Há muita gente que discorda do trabalho da Fátima Toledo. Tem atores que não gostam, que se recusam a trabalhar com ela, mas muitos adoram, porque ela realmente toca, ela faz as pessoas... Eu lembro, nesse filme, a maior parte dos garotos estavam encantados com ela, assim, pô, ela me fez sentir umas coisas, entender umas coisas da minha vida que eu nunca tinha entendido, assim. Então foi... Agora tem uma certa injustiça nesse filme, porque a Fátima trabalhou no filme, foram 2 ou 3 semanas, já no final a gente fez toda a preparação do elenco, montou o elenco e tal. 2 semanas antes de filmar, ela veio e aí fez um intensivão com alguns atores só. E quem formou essa galera toda aí foi o Guti Fraga. Tem até umas imagens do Guti aí. O Guti trabalhou com esse elenco de setembro até dezembro. Então a escolha de quem ia fazer cada personagem e tal foi com o Guti. Ele praticamente fez tudo. Quando já tinha o elenco fechado, cada um já ensaiando seus papéis, a Fátima veio, fez um trabalho importantíssimo, mas ela fez só a finalização. É porque o crédito vai todo para ela, né? Todo mundo fala dela, mas na verdade o mérito, acho que, chato falar isso, mas acho que o mérito é muito maior do Guti. Porque ele pegou 200 garotos que não eram atores, né, de comunidade que não se conheciam, que todo dia lá se encontravam num galpão lá, quente, babu, no chão de cimento, e tinha que convencer aquelas pessoas de que eles poderiam ser atores, que eles tinham que ter disciplina, enfim, ensinar, enfim, o Guti fez um trabalho absurdo. O Guti é o diretor do grupo Nós do Morro, do Vidigal, da onde trabalha o Luciano Vidigal, que é um outro diretor desse filme, o Jonathan, os garotos do elenco são de lá. Eu vou exatamente nesses 2 temas. Eu ia, antes, tinha levantado a mão antes de vocês começarem a falar sobre essa sequência com o seu Jorge, porque eu acho realmente que ela é evidentemente muito artificial e esse é o grande trunfo dela. Eu acho que ela sintetiza perfeitamente a história do filme inteiro, porque esse confronto ali dos dois é muito potente e é artificial, essa artificialidade chega na gente e constrange, né? Constrange o espectador, porque eu acho que eles estavam os dois ali constrangidos com estarem se enfrentando de alguma maneira. E aí depois é muito bom quando o seu Jorge sintetiza isso lá na frente, citando o Negro Drama e dizendo que acho que tem um desconforto também de ter sido o cara que deu certo, né? Existe um outro lado aí. Então eu acho, pra mim, é a melhor sequência do filme essa. E outra coisa que eu ia perguntar é justamente que ele falou, Sofia, mas eu ia perguntar pra você se essa questão da preparação de elenco chegou a ser mais tocada no material que não entrou no documentário. É claro que a gente viu ali o making off e tal, mas se eles repercutiram como essa preparação, como era o dia a dia, enfim, se isso mobilizou eles de alguma maneira, enfim, mais especial. Tiveram muitas histórias sobre as oficinas, sobre a preparação, porque foi um período muito longo, assim, eu achava até que era mais, eu achava que era tipo 1 ano que eles estavam se preparando, assim, e todo mundo contam histórias, assim, muito legais, assim, de chegar lá, de não saber, por exemplo, o Leandro conta, né, a história do Leandro é muito engraçada, não tá no filme muito aqui, o irmão dele é ator, ele não era, e aí teve o teste na Cidade de Deus lá pro filme, os atores, todos amigos dele, amarradão pra tentar entrar no filme, e ele não era ator, a pessoa falou, pô, Leandro, vamos lá. Aí o Leandro falou assim, pô, mas eu não levo jeito pra isso. Aí a pessoa falou assim, mas vai estar cheio de mulherzinha, vamos lá, tu vai poder azarar. Aí ele foi por causa das mulherzinhas. E eu lembro, e ele falou que estava sem camisa, não ia poder entrar no teste porque estava sem camisa. Aí o irmão dele emprestou a camisa pra ele poder fazer o teste. Ele entrou e o irmão dele não entrou, assim, uma história muito louca do destino, né? Você vê, o irmão dele queria ser o ator, não conseguiu entrar, e ele que não queria, tava ali por causa das mulherzinhas, virou o Zé Pequeno, assim. Então tem histórias muito legais, assim, sobre os
os testes, as oficinas, daria para fazer outro filme. Essa dinâmica de ensaio, assim, você acha que ele, não sei, talvez o Fernando possa dizer melhor também, se eles se adaptaram logo a tipo, pra gente ter sido um ritmo muito pesado, né, de preparação, até de horas de trabalho. A gente dividiu esses 200 em 8 grupos, e aí um grupo ia de manhã, o outro à tarde, de manhã à tarde, de manhã à tarde, cada grupo acho que iam 3 vezes por semana, e o Butch ficava lá das 8 da manhã, 6, e eu ficava também, eu fiz ponta a ponta, assim. Então nesse processo que eu ia, ficava olhando os moleques, conversando, tá, e fui vendo o que esse cara parece esse personagem, aí na hora que a gente foi, e o que ele fez foi nos primeiro mês, primeiras semanas, era disciplina. Basicamente, vocês têm que parar, vocês têm que sentar em roda, vocês têm que fazer o aquecimento, só aqueles jogos de ator para eles perderem a vergonha e ter disciplina. Depois de um tempo, começamos a fazer improvisação, assim. Inventava uma ceninha, eles iam lá e improvisavam. Inventava uma cena, eles improvisavam. Para eles começarem a... Aí, para fazer o filme, a gente nunca deu roteiro para nenhum ator. Porque nesses ensaios, eu começava a contar as cenas. Eles não sabiam o que era cena, não sabiam nem que ia ter um filme. Era um curso para atores. Ninguém sabia que ia ter um filme. E para não ter uma disputa de, né, eu vou entrar, não vou entrar, então ninguém sabia que ia ter. Então a gente contava, ó, faz de conta que você está aqui, esse cara aqui é um traficante, ele quer matar você, tal. A gente contava a história para 4 ou 5 grupos, os caras iam lá para trás, eles têm 10 minutos para inventar essa cena, aí vinham para frente e os 8, 10 grupos faziam a sua versão daquela mesma cena. Evidentemente eu assistia aquelas coisas e tinham frases incríveis, tinha sacadas incríveis. Tomava nota, mandava no e-mail, mandava para o Braulio punha no roteiro, daí 2 semanas voltava a mesma cena já com o que os caras tinham posto. Então foi um processo, eles não só são bons atores, como ajudaram a escrever o roteiro. Posso fazer 2 perguntas para você? 2 coisas que me deixaram curioso, que assim, eu fiquei com a impressão que muitos atores foram escolhidos em função da vida pessoal deles, por exemplo, semelhanças do personagem que ele estava fazendo no filme com a vida dele real. E acabava, isso dava uma verdade talvez maior até do que preparar os atores. Isso, você pensou nisso mesmo ou foi... Não, total. Eu acho que eu gosto muito desse filme da montagem do André, porque você relaciona a vida dos caras hoje com o filme. Só que no filme, eu já fiz o filme em função da vida dos caras. Tem muitas histórias dos personagens que entraram porque o ator que eu escolhi tinha aquela história da gente... Então, por exemplo, o Marreco, né, o Renato. A história, né, ele toma um tapa do pai. Né, você não vai roubar, tal, e o pai dá um tapa. O Renato, quando estava fazendo o workshop, me contou que ele era traficante também. Eu falei, como que você saiu da boca? Um dia eu estava lá em cima com os caras, o pai dele subiu, falou, meu pai entrou, não deu bom dia para ninguém, entrou no meio da sala com todos os traficantes, me levantou e me deu um tapa na cara de todo mundo. Ninguém reagiu e ele me levou embora e eu saí do tráfico. Eu falei, pô, vamos pôr um tapa. o Alexandre era virgem, era um problema. Quando ele foi fazer o filme, ele queria pegar uma mulher, e ele não... Então, virou esse conflito, não tinha do Buscapé. O Buscapé tinha essa coisa de que preciso transar a primeira vez e entrou a cena porque era o conflito do Alexandre. O Mané Galinha, que é o seu Jorge, o irmão dele foi morto por traficante e ele foi obrigado a fugir de casa. Ele ficou perseguido por um traficante anos, acabou indo morar na rua. Então, e ele faz um personagem que é perseguido tem milhões de historinhas assim. Alice Braga contou que ela não era a atriz escolhida inicialmente, ela entrou meio hippie assim na sua sala, aí você falou, ela contou, não sei se é verdade. Ela falou isso pra gente na entrevista, assim, que ela na vida real era bem riponga como personagem. Tem um lado documentário, assim, e você olha o filme, às vezes parece meio documentário. Acho que por causa disso, todas as histórias que me contavam, eu enfiava ali. E a outra pergunta aqui também, uma curiosidade, assim, é verdade que o Lázaro Ramos ia ser o papel, o seu Jorge estava fazendo Madame Satã, aí houve uma inversão de papéis, assim, que um passou por um filme, outro passou para o outro e mudou totalmente a história dos dois? Foi, trocamos 3 semanas antes de começar. O Madame Satã e esse filme iam ser rodados praticamente ao mesmo tempo, assim. E o Lázaro estava ensaiando
estava ensaiando comigo e o seu Jorge ensaiando para fazer com o Karim. E aí um dia o Karim ligou e falou, Fernando, o seu Jorge não vai conseguir fazer as cenas que ele tinha que transar com o homem e tal. Olha, ele está tentando, mas ele não vai conseguir, ele não está... não, enfim, nem era ator, né? Ele é músico. Falou, você não quer trocar? Foi assim mesmo. Juro por Deus. Aí a gente falou, troca, se deu uma não, o Lázaro já estava ensaiando com a gente umas coisas. A gente mostrou para o Lázaro o roteiro, um papel muito maior, né? O Lázaro ia sair de um papel que é bacana aqui, mas para ser o protagonista de um filme. E daí o seu Jorge no ato falou, pelo amor de Deus, me troquem, porque eu não sei fazer aquilo, não vou saber transar com o cara, tal, não sei o que. A gente trocou. Acho que 3, 4 semanas antes. E os dois enfim, se deram muito bem, né? Imediatamente entenderam. O Lázaro é mais ator que o seu Jorge, né? Que é ator de fato.